A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai... Imenso prazer de trazer para vocês uma mensagem muito atual, muito atual. E a mensagem de hoje, vocês vão assim ficar de boca aberta, tá bom? Mas vamos lá. Sempre, professor Zenilton, que está aqui conosco como nosso convidado, daqui a pouco eu falo sobre a sua biografia, direitinho como manda o figurino, não é? Mas a gente sempre inicia as nossas lives alçando uma oração ao nosso Deus Altíssimo. E nós estamos convidando aqui o professor Zenilton para que ele, por favor, alce essa oração ao nosso Deus, pedindo que ele nos abençoe nessa programação de hoje. Por favor, professor. Oremos então. Nosso querido Deus, nós estamos felizes porque temos essa oportunidade de nos dirigir a esse público sedento pelas revelações de Tua Palavra. Nós não temos toda a luz, toda a verdade, não temos essa pretensão, mas contamos que o Teu Espírito vai nos iluminar, nos ajudar a ter mais esclarecimentos sobre a Tua mensagem. E também agradecemos pelo bom saldo que tivemos, pelo dia de descanso que o Senhor nos concedeu,
e rogamos a tua bênção para a nova semana, para todos os nossos irmãos que estão atuando à frente desse trabalho, desse ministério, e a todos aqueles que vão nos assistir, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana em que possam sentir-se mais perto de ti, pois tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, tá bom? Então, o título da mensagem de hoje, nosso programa de hoje é Guerra em Israel. Aí vem uma pergunta. Já é o final do tempo? Houve aí na rede, ainda está havendo na realidade, em toda a rede social, vários rumores. Aí tem os procrastinadores, né, professores? Os procrastinadores, quando eles dizem, aí justamente fecha aí, abre um selo, fecha outro, e agora estamos chegando justamente no final do tempo, né? E esse final do tempo, quando as pessoas dizem isso, é porque, na realidade, elas já estão preocupadas em si com justamente o dia do juízo, né? Dia do juízo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Será que a gente já está fechando essa porta, né? E abrindo outra? Mas é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Mas eu gostaria de passar para os irmãos aqui a biografia do nosso convidado de hoje, que é o professor Zenilton, né? Como é muito extenso, a minha memória de 55 anos, ou assim, 5.5, já não é tão boa. E aqui eu vou destrinchar simploriamente e pontuar a biografia do professor Zenilton, tá bom? O professor Zenilton, ele já fez interpretações proféticas, né, futurísticas, que surgiu com qual objetivo? Então, qual o objetivo dele ter feito essas traduções? E aí vem aqui, sobre o método futurista, defendendo os jesuítas Francisco Ribeira, seria esse o nome mesmo? Pelo qual o cardeal Roberto Balbino, né? Então, houve, nesse período, ele teve que traduzir isso e trazer para o seu público informações muito importantes, né? A formação, justamente do nosso professor, ele já tem uma formação bem específica, como mestrado nos Estados Unidos, né? Universidade específica dos Estados Unidos, e também ele já escreveu alguns livros, né? Uns livros... Tem algum eco? Alguns livros da área justamente que traz assim, vamos lá. Desafio das Drogas foi o livro que eu acredito que mais rotulou o nome do professor, né? Tem aqui também Desafio da Torre de Vigia, outro livro que o irmão conseguiu escrever, né? E com formação também em língua portuguesa, ele é um tradutor também do inglês para o português, e com a formação em mestrado na Universidade de Andrews, lá nos Estados Unidos. E trabalhou também na CBP, né? Justamente na casa onde faz as publicações dos livros da Igreja Adventista. Ele foi um dos diretores de lá. Eu acredito que eu consegui passar toda uma bibliografia, não um pouco que sucinta, mas assim meio que direta. O senhor está com a palavra, professor Zenilton, por favor. Bom, para todos, já que estamos falando de Israel, está havendo um pouco de eco aí no som, veja aí qual é o problema, tem uns ecos assim, a gente fala e a coisa está ecoando. Está havendo um pouco de eco. Mas o irmão falou aí que eu fui um dos diretores da casa. Opa, devagar, meu irmão. Devagar que o santo é de barro. Eu não fui diretor de nada, eu fui redator, né? Redator. Um dos redatores. Corrigindo. Redator. Não diretor. Isso, senão o pessoal da casa aí vai brigar comigo e com vocês. Verdade. Redator. Mas tudo bem. Então é um prazer estar aqui nessa reabertura, né? Desse belo trabalho. E vamos pedir a Deus que dê prosperidade em todos os aspectos aí desse ministério, né? Que
arrebanhe de volta os que participavam antes e aumente mais ainda os que vão estar sempre assistindo, acompanhando, né? E então é isso, temos esse assunto desafiador e, olha, eu apresentei certas vezes algumas posições, algumas ideias nossas e alguém me chamou de antissemita, que eu estava com ideias antissemíticas, antissemitismo, o antissemitismo, né, que é tão condenado. Eu disse, olha, é impossível ser antissemita porque eu sou semita. Como é que eu vou ser contra as minhas raízes étnicas? Porque eu sou uma mescla de Shalom com Oxente. Eu nasci no estado mais judaico do Brasil, como se diz. Só para terem uma ideia, no período colonial, de cada 4 moradores do meu estado, que eu não vou dizer qual é, vamos ver se vocês adivinham, de cada 4 moradores, 3 eram judeus ou descendentes de judeu. Meu sobrenome de parte de pai, Brito, seria derivado de Berit. Você sabe o Berit Hadashah? O sentido seria de o aliançado, porque Berit seria aliança, né? E da parte de mãe, meus sobrenomes também indicam origem judaica, como Guimarães, tem Guemara, né? E Costa Barros, Oliveira, que era o sobrenome do meu bisavô materno. Então, eu tenho essas origens judaicas. E para confirmar tudo, quando eu morava no Havaí, nos Estados Unidos, eu fiz o exame de DNA e confirmou minhas origens judaicas. Agora, qual é esse estado mais judaico do Brasil? Alguém sabe? Eu não tenho nenhum prêmio para oferecer, hein? Pernambuco serve? É Recife, Pernambuco. Tá pertinho aí, viu? Mas não é, não. É Paraíba. Deixa eu explicar rapidamente. Foi até de antes de quando Maurício de Nassau, que era judeu, invadiu lá Pernambuco, Recife. Foi antes. Porque foi o seguinte, os portugueses iam atacando lá os índios para cooptar as terras dos índios. Mas quando chegou na Serra da Borborema ali, o que aconteceu? Os cariris eram valentes e não deram moleza para os portugueses, não. Aí eles viram que não estava fácil. Aí contrataram um comandante judeu na Europa, tinha um exército que lutava as guerras que fossem da encomenda deles, né? Recebiam pelo trabalho feito e eles foram. O comandante, cujo nome eu não sei agora, não me lembro do nome, eu li sobre isso, pesquisei o assunto, mas não tenho o nome. Mas era um comandante judeu que encheu um navio de compatriotas e vieram lutar contra os cariris nas costas, aliás, não só nas costas, mas no interior da Paraíba. E era uma terra meio desolada, meio vazia. Então, quando terminou a missão deles, foram embora, mas alguns ficaram. Eu não sei bem como é que arranjaram esposa, se pegavam as índias a laço lá, ou se trouxeram da Europa, encomendaram que as mulheres viessem, né? O fato é que eles formaram uma colônia de judeus ali e a coisa se expandiu. Então, minhas raízes estão lá. Agora, alguém vai dizer, mas peraí, você fala igual paulista, não tem nada de paraibano aí, né? Tem um irmão nosso aqui com aquele sotaquezinho tão doce do Nordeste, né? Então, nós, como eu digo, nós estamos juntos, né? Porque eu nasci em Campina Grande. Só que eu fui criado em São Paulo desde os 7 anos e meio de idade. Por isso que meu sotaque é de paulistano. Mas minhas raízes estão lá na Paraíba e atualmente eu moro perto de Belo Horizonte. Agora mesmo estou na casa de um filho, apartamento de um filho em Belo Horizonte, mas eu moro numa cidade a 35 quilômetros, chamado Sarzedo, uma boa cidade, progressista, chegou a ser uma das cidades que mais cresce no Brasil, é uma das que se destaca em Minas Gerais, em crescimento, muito boa cidade de Sarzedo, tá? É lá que eu resido. Mas então é isso, eu não sei se vamos começar com perguntas da parte de vocês, ou como é que será, né? Agora a gente passa a palavra aí para o professor Marcos, que ele faz também a sua abertura, depois vai o professor Eduardo, e então a gente entra aí com algumas perguntas também, professor Zenildo. Com a palavra aí o nosso irmão paulista, Marcos Alves, por favor. Sou bom para mim, né? Na verdade, vamos lá. Zenilton, a gente sabe que o pessoal da linha dispensacionalista, os darwinistas, ou melhor dizendo, os futuristas,
Não pode cair um tijolo lá do Muro das Lamentações de Israel, que eles já acham que é cumprimento de profecia. Esse atual princípio de guerra, segundo Benjamin Netanyahu, é estado de guerra entre Israel e Hamas. Isso pode ser algum indício de cumprimento profético? Como é que o senhor enxerga isso aí? O Marcos é amigo nosso de muitos anos, conhecemos pessoalmente, ele esteve lá comigo quando tivemos uma participação lá no Vejam Só, né, irmão? Lembra? Estava lá com a gente. Então, minhas saudações especiais a esse irmão. Os outros eu não conheço pessoalmente, mas é um prazer estar com todos aqui. Muito bem. Realmente, hoje mesmo, antes de me preparar para o programa, eu estava vendo uma programação de um grupo dispensacionalista, Amigos de Sião. Foi muito bom. Mas eu achei interessante que eles dizem uma coisa certa, que é o que devia prevalecer. Qual é a profecia que está se cumprindo? É simples. Haverá guerras e rumores de guerra. São os princípios de dores, né? Agora, há muita especulação, né? Por exemplo, foi interessante que eu estive em Jerusalém, ou em Israel, no ano de 2014. Até aconteceu um fato interessante. As ruas de Jerusalém estavam enfeitadas de bandeirolas. Mas sabe que bandeiras que estavam lá? De Israel e do Vaticano. Por quê? Porque o Papa calhou de ir lá visitar Israel exatamente naquele período. Até atrapalhou um pouco o nosso roteiro de passeios lá, de visitas, mas ajustamos lá e deu certo depois. E em Belém, que pertence até à Autoridade Palestina, havia um grande palanque na praça principal, que é até perto daquela igreja onde se diz, né, que foi onde Jesus nasceu, que é onde está lá a manjedoura, ou o espaço lá da manjedoura. E ali pertinho estava um palanque armado, porque o Papa ia rezar uma missa, ou qualquer coisa assim, fazer discursos. Então foi interessante que calhou da gente visitar Jerusalém, quando o Papa também andou por lá. Agora, na introdução do programa, alguém falou um nome aí muito significativo. Falou de Francisco Ribeira. Vejam o que acontece. A posição protestante histórica sobre o anticristo, eu tenho um vídeo sobre isso. Por falar nisso, eu tenho um canal no YouTube, o canal Sola Escritura. Se quiserem localizar, já que eu não tenho aqui o link, é muito simples. Vão no YouTube, tem aquele retângulo lá em cima para pesquisar, né? E escrevam canal Sola Escritura. Escritura é S-C-R-I-P-T-U-R-A, né? Escritura, não tem o E na frente, não. Escritura, porque é a palavra latina, né? Sola Escritura. Agora, há outros canais com o mesmo nome, então faça um tracinho, um hífen e põe meu nome, Azenilton, ou se não, Abrito, que aí vai dar no meu canal, tá? E lá vocês vão encontrar um segmento de vídeo. Eu tenho 94 vídeos e segmentos de vídeos. Um deles é do professor e pastor Nicodemos Lopes, conhecido, né? Um pastor presbiteriano. E então, nesse segmento, ele levanta o histórico. Como é que a igreja protestante entendia a figura do anticristo? Está lá. Qual era o pensamento? É o pensamento que nós mantemos. Os outros cristãos evangélicos abandonaram. Sabe por quê? Por causa do Francisco Ribeira. Eu tenho até uma matéria que eu intitulo, eu digo assim, o mundo protestante caiu literalmente no conto do vigário. Não sei se ainda usa essa expressão, mas eu tentei já no conto do vigário. Era vigarice, se fala ainda, né? Vigarice e tal. Uma coisa assim, um esquema de engano para ganhar dinheiro, essas coisas. Então, o conto do vigário. Por que caiu no conto do vigário? Porque o Ribeira não se sentia muito confortável, digamos assim, com a figura do anticristo apresentada pelos reformadores. Inclusive, eu tenho um material de Wesley, bem posterior, né? Também confirmando essa visão, a visão dos reformadores sobre quem era o anticristo, que esse pessoal dispensacionalista não sabe dizer. Não sabe quem é o anticristo. João disse, né, que já havia muitos anticristos usando essa aplicação, mas ele disse, já opera, né?
o poder o homem da iniquidade já opera, já está lá em ação no tempo dele. O anticristo não é esse ser misterioso que vai surgir no futuro e fazer amizade ou aliança com os judeus na metade da semana, depois... Isso daí é uma especulação que, infelizmente, tem prevalecido, e esse pessoal perde de vista a beleza do sentido de Daniel 9, 24 a 27. Não sabe que até o tempo exato da vinda do Messias está lá. Era uma oportunidade para nós agora esclarecermos isso. Gente, vamos entender que o Messias está profetizado. Dizem que os judeus têm uma maldição. É proibido estudar Daniel 9, 24 a 27, porque senão eles vão descobrir a data da vinda do Messias. Desculpe, de vez em quando vai ter um som aí de fundo de motocicletas e coisas assim. Muito bem, então, como eu estava dizendo, o Ribeira, ele achou, opa, essa história aí não está pegando bem para nós. Aí ele criou essa interpretação, o jesuíta, que não, que o anticristo vai ocupar o templo, e é um ser... Essa história toda que vocês ouvem aí, que o protestantismo acatou. Mas não é a posição histórica da igreja protestante que nós adventistas mantemos, ok? Aliás, eu tenho um estudo, eu mostro 5 pontos pelos quais os adventistas são os que mantêm a mais legítima tradição protestante evangélica. Posso dizer quais são os 5? Vamos lá, professor. Eu quero saber. O quinto é esse aí, eu já falei qual é o quinto. O quinto é esse, é o anticristo. Quem é o anticristo? Nós mantemos a tradição protestante. Os outros 4, que os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Isso está lá na Confissão de Fé de Westminster, Confissão Batista, Lutero fala sobre isso no Catecismo Menor. É a posição clássica histórica protestante. Os grandes comentaristas como Charles Spurgeon Batista, né? John Gill e Jameson Fawcett Brown, para citar só os batistas, e Matthew Henry, que era presbiteriano, tem Albert Barnes, presbiteriano. Olha, gente, é muita gente. O que eles ensinam nos seus comentários? Que os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. Aliás, houve uma batista... eu tenho um pequeno vídeo em que Billy Graham fala isso. O sermão número 3 da série Minha Esperança Brasil, tempo de 2 minutos e 44 segundos em diante. Ele diz isso. Ele diz assim, o que é pecado? Ele está falando sobre pecado e tal. Mas o que é pecado? Ele mesmo responde, pecar é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. Palavras de Billy Graham. Aí uma batista, meio nervosinha lá, chegou e disse, você está falsificando a fala de Billy Graham, porque era uma tradução como se diz, dublada. Era em português já a tradução. Então, olha, eu não entendo como é que eu faria isso. Tecnicamente, eu nem sei como é que faria uma falsificação desse tipo. Mas eu fiquei assim, que ela está negando aí, dizendo isso aí? E fui investigar um pouco mais sobre Billy Graham, as falas de Billy Graham, os sermões de Billy Graham. E olha, gente, eu chamo isso de fator Balaão. Sabe o que é o fator Balaão? Alguém lança uma coisa que parece uma maldição em cima de você e você transforma aquilo em bênção. Foi uma bênção. Eu pesquisei e, pimba, descobri um sermão do Billy Graham. Sabe onde? Em pleno Maracanã, Brasil, na sua viagem ao Brasil, em 1974. Eu tenho lá no meu, indicado no meu canal YouTube. E sabe o que o Billy Graham diz? A mesma coisa. Que os 10 mandamentos são a lei universal de Deus. Ok, gente, mas aí vamos correr, porque o assunto não é bem esse, né? Então, o segundo ponto. O segundo ponto é que o sábado é originário da criação do mundo. Está lá, os presbiterianos batistas dizem nas suas respectivas confissões de fé. É capítulo 21 da Confissão de Fé Presbiteriana, Westminster, né? Artigo 7. A Batista é capítulo 22, mas é a mesma coisa, artigo 7. E o capítulo 19 todo, eu convidaria os batistas, presbiterianos, dá uma lida no capítulo 19 de sua Confissão de Fé. Vocês vão, eu diria, preparem-se para surpresas, ok? Preparem-se para surpresas, ok? O terceiro ponto é aquela questão de lei moral, lei cerimonial, que tem gente que diz que isso é invenção dos adventistas, e alguns até, isso é Ellen White que inventou. Essa gente ignora que isso daí há séculos já era ensinado antes dos adventistas surgirem no cenário religioso, ok?
Está lá a Confissão de Fé de Westminster, que eu mencionei, Confissão de Fé Batista, capítulo 19, artigo 3, está lá, lei moral e cerimonial. Lutero falava sobre isso, Calvino falava sobre isso, Wesley falava sobre isso, não é invenção dos adventistas. Agora, não é doutrina, assim, oficial, é uma questão de, digamos assim, uma questão didática, para ficar mais claro, né? A Bíblia não tem essa expressão lei moral, lei cerimonial, assim como não tem trindade também, não tem essa palavra, né? Mas é um pensamento bem estabelecido entre esses eruditos, né? E documentos confessionais, essa divisão da lei moral, que são os 10 mandamentos, cerimonial, civil, né? Ok, o quarto ponto é aquela ideia de que os 4 primeiros mandamentos tratam de nossa relação com Deus, amor com Deus, deveres para com Deus. Os 6 últimos, nossos deveres para com o semelhante. Isso é ensinado, Confissão de Fé de Westminster, Confissão de Fé Batista, também até os assembleanos têm pensamentos nesse sentido. Eu tenho pesquisado e a gente comenta sobre isso. Isso não é ideia de adventista. Agora, a Igreja Católica ensina um pouquinho diferente. Eu até fiz uma vez um concursinho assim, que quem soubesse explicar por que a conta católica é 3,7 e a conta protestante é 4,6, ganhava uma estadia no Havaí, onde eu morava, né, por 10 dias. Aí o pessoal se animou e falou, peraí, gente, deixa eu explicar. É estadia, eu não pago a passagem, não. A passagem é por conta de vocês. Eu dou hospedagem por 10 dias. Aí arrefeceu um pouco o entusiasmo, mas por que é isso? Por que na conta protestante é 4,6 e na conta católica é 3,7? Eu pus um artigo lá. Adventista não pode participar. Por quê? Porque já sabe a resposta, né? Ou será que não sabe? Adventista sabe a resposta. Então não podia participar do concurso, não. Era só para os outros. Aí, Adventista, qual é a resposta? Vamos ver agora. Marcos, aí, ó, agora eu vou me vingar. Agora é minha vez de te perguntar. Tem o dia da caça e o dia do caçador, né? Universitários. Como? Sérgio Eduardo Marinho. Então, vamos para a segunda rodada? A segunda rodada a gente faz agora o quê? Vou passar a bola aqui para o meu amigo professor Eduardo Marinho, evangelista, muito conceituado aqui em quase todo o Nordeste. Ele professor Adenilson, ele também foi internato, né? Ele, na Faculdade Adventista, ele cursou lá também, no internato, no ensino médio, salvo me engano. Mas ele tem tudo para fazer teologia. E a gente aí, ele já está a caminho disso, com todo o evangelismo, né, Marcos, que ele faz. Eduardo Marinho, quais são as suas considerações iniciais? E daqui a pouco e você já entra também com uma pergunta, como está aí no roteiro, para o nosso professor Azenilton. Pronto, boa noite a todos, estão me ouvindo bem aí? Alto e claro. Sim, pronto. É um prazer lhe receber aqui, professor Azenilton. Inclusive, a maioria das coisas que eu sei hoje é culpa sua, né? Então, eu aprendi muito naquele tempo lá de Facebook, onde a gente tinha alguns grupos. Já publiquei alguns livros seus, a gente manteve um site aí, o Marcos, o senhor, o Gilcimar na época, sobre apologética, né? A gente tinha um grupo muito forte. E por um tempo eu me afastei, tive que ir para a comportagem, e agora tudo de volta, né? Aí não descansei do evangelismo. Mas, professor, minha pergunta para o senhor é bem simples e eu queria mais que ela fosse uma resposta mais assim, voltada para aquele povo que tem um pouco conhecimento, né? De fato, eu preparei algumas perguntas aqui, só que ela já é um pouco mais avançada. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor algo bem simples. A gente está vendo que, diante dessas guerras, como o senhor já falou, o Marcos Alves já mencionou, algumas interpretações, elas ou voltam para o passado ou vai lá para o futuro, né? Inclusive, essa questão do anticristo, que eles não sabem explicar quem é. Aí a gente entra aí com a resposta católica do Bellarmino, como já foi mencionado aqui, e alguns outros que foi para essa linha mais futurista. Mas eu queria saber, professor, qual é a linha de raciocínio que os adventistas usam e por que ela, de fato, é a correta? Bom, nós temos aquela visão historicista, né? Se você ler Daniel, o que você vê Daniel falando? História.
Você vê Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, tal, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Então, ele segue sempre uma sequência histórica e nos dá, então, a pista de que a maneira correta de interpretar as profecias é examinar a sequência de acontecimentos históricos. Então, a nossa linha é a linha historicista, e não essa futurista, que é muito baseada em especulações, né? E o problema começa aí, porque se desviou a atenção do foco de qual é a ponta pequena, e aquele negócio todo aí, vira bagunça, né? Então, eu estava outro dia conversando trocando ideias com uma amiga de tempos, assim, de quando eu vinha para a igreja, e ela era uma fiel adventista e tal. Aí ela me contou que, conversando com um pastor, um teólogo adventista chamado pastor Schwantz, parece que já é falecido, ele foi destacado no meu tempo de jovem, pastor Schwantz, e perguntou para ele qual é a melhor tradução bíblica. E ele sugeriu a tradução de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia, ela é traduzida por católicos, mas também parece que houve tradutores evangélicos e tal, tudo bem. Só que a Bíblia tem a parte de comentários. Agora, os comentários são dos editores. E os editores são o quê? Católicos. E essa minha amiga ficou impressionada que as interpretações eram bem diferentes das nossas. E ela passou, assim, a achar que, de fato, fazia sentido o que eles ensinavam. E eu comecei a mostrar para ela um detalhe. Eu falei, peraí, mas como é que você entende, então, o Apocalipse? Aí ela disse o seguinte, não, porque a besta que sobe da terra, não sei o quê, a cidade dos 7 montes, você sabe, essas figuras, né? Apocalipse. Isso tudo são os imperadores de Roma e tal, e morre tudo ali com o imperador de Roma, os perseguidores, né, dos cristãos e tal. Aí eu falei, Maria, espera um pouquinho, eu vou ler uma passagem aqui que eu citei para ela. Apocalipse 18:4, ela fala da queda de Babilônia, né? Mas veja o que diz o verso 24. A minha Bíblia, a letra é meio pequenininha, mas acho que dá para eu ler. Queda de Babilônia, está aqui, 18, 24. É justamente o último verso. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. A Babilônia que tem aí que bebia o sangue dos mártires e tal. Eu falei, Maria, você acha que o profeta está preocupado só com os imperadores, Diocleciano, Nero e Adriano, e ele não fala nada sobre o período seguinte à Roma imperial? A Idade Média toda, o profeta, ou Deus, né, esqueceu desse pessoal todo que foi martirizado aos milhões? Faz sentido isso? Quer dizer, a profecia não fala nada, né, dos pobres, que foram sujeitos a esse sistema, os valdenses, albigenses, vocês sabem, né? Vocês sabem o que aconteceu ao longo da história. E a profecia silencia sobre eles. Que Deus estranho, né? Deus se propôs só com os imperadores de Roma e não fala nada do que vem depois, né? A Roma papal, que seguiu-se a Roma imperial. E, claro, a interpretação que eles dão é a interpretação que convém ao catolicismo, porque eram editores, ou são editores católicos. E eu falei, como é que você se impressiona com uma coisa dessa? Né? E, na verdade, quando a gente estuda Daniel 8:9, vem aquela ponta pequena. Ah, não, isso é Antíoco Epifânio. Pois bem, vocês vão encontrar também no meu canal um estudo até do meu amigo Leandro Quadros, né? A esposa dele é minha conhecida há muito tempo, ela frequentava a igreja aqui da Concórdia. Então, ali você vê a ponta pequena. Eu tenho um artigo, tem um vídeo do professor Leandro Quadros analisando isso, e eu acrescentei vários estudos lá, 12 razões. Na descrição do vídeo eu pus 10 razões, é porque não cabia. Mas depois, na parte de comentários, eu acrescentei mais 2. 12 razões por que Antíoco Epifânio não se enquadra como a ponta pequena de Daniel 8:9. Entende? Percebe? São vários fatores aí. Porque o que o mundo evangélico interpreta é a tradição dos anciãos, é a interpretação judaica. Não evoluíram, não avançaram
Então eu vejo que os nossos intérpretes adventistas, eles foram além, né? Eles avançaram, e o mundo protestante ficou lá com a interpretação judaica. Claro, os judeus querem honrar os seus heróis, os irmãos macabeus, tudo bem. E tem a festa lá de, eu não sei qual é a festa, Hanukkah, eu não sei qual é a que eles celebram a festa da vitória sobre, né, os inimigos e tal, e não encaixa com 1150 dias, aquele negócio, não encaixa, não tem como, entendeu? E nós temos uma visão muito mais realista, confirmada historicamente, como Daniel 9, que eu falei já, Daniel 9, 24 a 27. Esse pessoal não sabe a beleza do estudo sobre Daniel 9, 24 a 27, quando a data exata da vinda do Messias está lá, né? Então, é isso aí. Não sei se eu respondi exatamente como o irmão esperava, mas para começar a nossa discussão, acho que é isso que eu queria... Perfeitamente bem. Perfeitamente. Então, agora a gente vê com o Marcos. Marcos, mais alguma pergunta sobre esse tema tão maravilhoso que está sendo tão bem explicativo, tanto para nós como para o nosso público? Marcos, professor. Eu acho interessante, gostaria só de colocar um adendo aí, essa interpretação, tanto preterismo como futurismo, foi sistemas de interpretação usados para livrar o pescoço do papado, né? A igreja estava avançando em sua interpretação das profecias de Daniel e Apocalipse e tiveram que correr atrás de algum subterfúgio que ajudasse. O irmão Zenilton mencionou aí suas origens judaicas. Temos uma tradução bíblica chamada Bíblia Judaica Completa, do David Stern. Eu acredito que o irmão Zenilton deva conhecer essa tradução. Ela traduz de forma muito interessante, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3. E lá diz assim: não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem. Note, o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Essa mesma tradução ali, quando fala a respeito que Jesus fala que quando ele voltar, que alguns dirão assim: ó Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres e curas. Aí, na nossa tradução, Jesus, João Ferreira de Almeida, diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porém, na Bíblia, nessa tradução de David Stern, é uma tradução interessante, diz assim: então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. E realmente, no texto original grego, consta anomia, né? Contra a lei, sem lei, contrário à lei. Bom, eu quero agora, então, vamos usar aqui para uma pergunta. Professor Zenilton, eu já vi, inclusive, em filmes aí, tivemos uma série aí do Tim LaHaye, o Deixados para Trás, e existe essa teoria entre os dispensacionalistas, né? Os que veem qualquer coisa, eles acham que, primeiro, é uma pergunta, mas na verdade é duas. O relógio Israel é o relógio da profecia. A interpretação profética se concentra em Israel ou se concentra em Jesus? Outra pergunta simultânea a esta: o anticristo será o judeu ou o anticristo já está entre nós? Ok. A primeira praticamente já foi, a segunda, né, foi respondida. Foi, né? Já praticamente eu mostrei que o mundo protestante caiu no conto do vigário, lá do jesuíta Rivera. Né? Ele quis mudar o enfoque lá porque estava meio desconfortável, né? A interpretação clássica protestante. Então, no caso, o papado é o anticristo, seria? Exatamente. Agora, o Israel é o relógio profético?
Não, é Jesus Cristo. Nós, como cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo. É Cristo que falou. E olhem, há uma passagem, primeiro há um episódio interessante em Mateus 21, quando Jesus estava com fome, chegou naquela figueira. Vocês conhecem a história, né? E não encontrou figos. O que ele fez? Amaldiçoou aquela figueira. Agora, uma vez eu vi alguém comentando, aí Jesus era nervoso, né? Ele não encontrou fruta, lascou uma maldição lá e tal. Não é que Jesus era nervoso, é que ele queria deixar um símbolo ali. E qual é esse símbolo? A figueira representa o quê? Nós sabemos, oliveira e figueiras simbolizam a nação de Israel, né? Agora, vejam aqui, no versos 43, 42 em diante, vamos ver, capítulo 23, né? Aliás, é 21, capítulo 21, versos 42. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O reino será tirado de vocês. Olha aí, o que significa isso? Essa interpretação, essa escatologia que eu chamo de escatologia israelocêntrica dos dispensacionalistas, eles não explicam essa passagem. Uma vez alguém falou assim, não, isso era a liderança. Peraí, Jesus não fala da liderança, fala da nação. E aquela era a nação teocrática, escolhida. Eu tenho até um estudo em que eu mostro que Jesus não veio nem para fundar outra religião, nem mesmo o cristianismo. Sabiam disso? Jesus não veio nem para fundar o cristianismo. Quando Cristo fala no Sermão do Monte, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, sabe quantos gentios estavam presentes lá? Nenhum. Era só judeu. E será que alguém diz assim, eu vi um comentário, ele se dirigiu aos discípulos, eu falei, peraí, é meio esquisito, Jesus está falando para a multidão, de repente ele chama os discípulos aqui e fala assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como eu estava dizendo, não tem lógica isso, né? Jesus estava dizendo para os judeus, vocês têm uma missão, está lá em Isaías 43, 9 e 10, vós sois minhas o quê? Testemunhas. 49:6, até os confins da terra. 60, verso 1, vós sois o quê? Luz dos gentios. Então essa era a missão de Israel. Deus não chamou Israel, não escolheu Israel só por causa de privilégios, mas com uma missão de levar o conhecimento do verdadeiro Deus, sua lei e seu plano de salvação para todas as nações da terra. Tanto que, até hoje, vejam em que lugar está Israel. Está no centro ali de 3 continentes, a encruzilhada de 3 continentes, Europa, Ásia e África. Então ali era um centro, naquele tempo, as caravanas passavam pela terra de Israel, vindo lá do Egito, lá da África, para ir para a Ásia, mais adiante, passavam por Israel, né? Aqueles que vinham da Europa também passavam por Israel. Então era o centro de 3 continentes, para que o testemunho fosse dado. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Era Israel. E Jesus mandou primeiro aqueles 12 somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que Jesus não se preocupou em falar de pregar em todo mundo, não. Isso veio depois. Depois do quê? Mandou os 12, mandou os 70 só para Samaria, Judéia e ficou por ali. Por que depois Jesus disse, ide por todo mundo fazer discípulos? Foi depois que aquele povo disse, não temos rei senão a César. Aí o líder romano, mas o que eu faço com esse daqui? Seja crucificado. Naquele momento, Pilatos lavou as mãos e olha, é como que se Cristo também lavasse as mãos, como Deus lavou. Olha, a oportunidade para Israel agora findou. Agora eles não serão mais o sal da terra e a luz do mundo. Agora são todos os que forem chamados e aceitarem o Evangelho. Aí nós temos Romanos 2, 27 a 29. Não é judeu que é exteriormente, né? O que importa, para mim, por exemplo, que sou etnicamente judeu, isso é secundário. Para mim, o importante é ser do Israel de Deus. Você tem Gálatas 3, 6, né? 3, 29 também.
Você tem Efésios 2, 11 a 14. O Israel agora, as barreiras foram removidas. Não há mais judeu nem grego, servo nem livre, homem nem mulher. Todos sois um em Cristo. Então, isso é definitivo, gente, não é provisório, não. Porque, por exemplo, quando você lê sobre o novo concerto, qual é a promessa do novo concerto? Tem gente que pensa que a promessa do novo concerto é a abolição da lei e do sábado. Não, não é isso não. É o contrário. É a escrita da lei nos corações e mentes. E qual é a linguagem lá do novo concerto? É interessante, Hebreus 8, 6 a 10. O que diz lá? Escreverei, ou melhor, antes, essa é a promessa que eu tenho para a casa de Israel e para a casa de Judá. Escreverei as minhas leis nos seus corações, as suas mentes as imprimirei. Agora, Israel teve essa promessa, essa chance, né, de aceitar um novo conceito, começar tudo de novo. Era isso que Deus queria para a própria nação de Israel. Eles rejeitaram, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Agora temos o Israel, não é o Israel substituto a igreja, o novo Israel que substitui Israel. Não é a teologia da substituição, não. É a teologia da expansão. Agora o Israel de Deus acrescenta, agrega todo aquele que é judeu espiritualmente. Está lá, Romanos 2, 27 a 29, né? Judeu não é o que é exteriormente, quer dizer, perante Deus. É Deus que está dizendo por meio do profeta, do apóstolo, né? Agora, judeu, para Deus, não é aquele que é descendente etnicamente de Abraão, é todo aquele que aceita pela fé a mensagem de salvação. Esse é judeu. Vocês todos aí são judeus, não é só eu. E a salvação, professor, chegou a todos, não é isso? Chegou a todos. Não é? A salvação vem dos judeus. Isso. Nós vamos segurar um pouquinho, professores, e vamos dar agora uma pausa para o comercial, para tomar uma aguazinha, molhar a garganta e tal. E a gente volta já com o terceiro e último episódio, mas também temos aí o vídeo que o irmão Zenilton, o professor Zenilton pediu, e aí a gente vai ver se vai colocar, se não vai entrar dentro do sistema. Então daqui a pouquinho a gente vê. Mas uma pausa para o comercial aí, o nosso diretor Beto coloca, e tomamos uma água e a gente volta já. Opa, não saia daí. Permaneça aí, tá bom? O nosso canal está em plena atividade. Há quanto tempo você não vai ao quiropraxista clínico saber como está a saúde de sua coluna vertebral? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. Aqui na Clínica da Coluna, a gente tem uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. A nossa novidade é que estaremos atendendo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na cidade de Carira, Sergipe. Ligue agora e agende sua consulta. 79 9 99 58 34 44. A saúde de sua coluna vertebral. Aqui, na Clínica da Coluna. Dr. Emanuel Linoan. Clínica Luandê. Temos as principais especializações para atender você e sua família. Saúde é coisa séria. Venha nos visitar e verificar como anda a saúde de sua coluna vertebral e de toda a sua família. Atendemos às segundas-feiras, das 13 horas às 17 horas. Entre em contato no nosso WhatsApp para saber mais detalhes e marcar a sua consulta. Nosso número, 79 9 99 58 34 44. Aqui, temos pacotes especiais que podem te ajudar a fazer isso com conforto, segurança e preço justo. Clínica Luandê. Avenida Getúlio Vargas, número 611, Centro. Tobias Barreto. Para a gente ter uma vida longa e feliz, é preciso fazer revisões anuais da nossa saúde. A boa notícia que eu tenho para te dar é que isso pode acontecer de forma barata, tranquila e com segurança. Aqui, na Clínica Nossa Senhora do Carmo, em Itabaianinha, a gente tem a melhor estrutura da região para te receber e te ajudar com isso. Não deixe mais para depois. Venha! Dr. Emanuel Linoan atende às segundas-feiras, pela manhã. Ligue e marque a sua consulta ou sessão.
Nosso número, 79 9 99 58 34 44. Ok, estamos aqui de volta. Estamos de volta e percebemos que você não saiu e permaneceu conosco aqui no canal da Rede Segunda Advento. Continuamos aqui com a nossa live, o nosso podcast de hoje, referente justamente ao que está acontecendo no Israel. Algumas perguntas, algumas indagações aí nas redes sociais voltaram-se para uma questão profética. Está aqui conosco o professor Azenilton, justamente com o professor Marcos Alves e o professor Eduardo Marinho. Agora será a bola da vez agora é o Eduardo Marinho, que vai alçar uma pergunta agora e quem sabe até tirando aí as nossas dúvidas a quem não interessar, tá bom? Mas, Eduardo, é sua vez agora, Edu. Pois bem, então vamos continuar aqui. As ponderações estão excelentes. Professor Azenilton, há muito tempo atrás, eu li um estudo seu que falava que Moisés é um mero office boy de Deus, né? Ele levou ali apenas um recado. E, de fato, eu concordo com isso. E nunca duvidei da questão do sábado, nunca questionei nada. Só que aí nós temos, falando já de profecia e do que vai acontecer no tempo do fim, eu queria mencionar aqui e depois fazer a pergunta sobre essa interpretação, tanto a preterista quanto a futurista, ela tira o mandamento, né, da linha de frente. Ou seja, estamos aí livre de cumprir uma lei. E a questão do sábado, ela é uma questão que incomoda muito eles, né? Uma questão que para eles soa absurdo. E eu queria saber, nós como adventistas, o que nós pensamos do sábado e até mesmo da lei, e até iria mais além, né? Sobre o testemunho de Jesus, né? Que diz lá que nós que guardamos os mandamentos de Deus e temos a fé em Jesus, né? Somos esses reparadores de brechas. E eu queria saber, de fato, o que o sábado ele tem a ver na profecia e também o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus quando a Bíblia menciona a lei? Ficou claro a pergunta? Deu para entender? Sim, sim. Ótimo. Bom, o tema do sábado é bem amplo. Agora, o que o mundo evangélico ignora é que não são só os adventistas que ensinam que o sábado é um mandamento divino, que foi originado na criação do mundo. Olha, os assembleianos, no primeiro trimestre de 2015, estudaram na lição da escola dominical exatamente a questão da lei e do sábado. E eu vi há pouco tempo, e vocês vão encontrar no meu canal Sola Escritura, acho que é o último, foi exatamente o último vídeo que eu coloquei lá. Outro pastor assembleano chamado Elias Soares, ele fez um pequeno vídeo dizendo com 7 razões por que o cristão não deve guardar o sábado. Ok, aí eu coloquei o seguinte, peraí, milhões de assembleanos foram enganados em 2015? É sério isso, né? Quer dizer, um ensina uma coisa, outro chega e quer desfazer o que o primeiro ensinou, sendo que é lição da escola dominical, milhões de assembleanos no Brasil, e eu sou que até no Havaí tem uma congregação numa ilha vizinha àquela onde eu morei, né, a ilha de Maui, é uma congregação da Assembleia de Deus, alguém apontou, tá, beleza, muito bem. Então esses assembleanos todos aprenderam que os 10 mandamentos são a lei de Deus e que o sábado é originário da criação do mundo e que quando Jesus disse o sábado foi feito do homem, olha as palavras do Ezequias Soares, hein? Quando Jesus diz isso,
ele não se referia ao homem judeu, era a todos os homens. E aí ele até diz que o descanso noturno não é suficiente para o homem ter o descanso ideal. Por isso que Deus deu o 7º dia. Agora, depois ele se embanana um pouco, porque aí ele diz que era o sábado institucional. O sábado foi estabelecido na criação, e ele até cita os povos que iriam guardar o sábado, porque é o memorial da criação. Tudo isso ele fala lá. Mas, de repente, ele inventa que Deus criou o sábado legal, só para Israel. Ele até tentou ser criativo, né? Porque eu nunca vi nenhum teólogo com essa história de sábado institucional, sábado legal. Ele inventou essa. Mas aí tem um problema. O sábado foi dado porque o sono da noite não é suficiente. Agora, isso é só para Israel? Só os israelitas têm esse problema, que o sono da noite não é suficiente? Porque aí Deus está sendo discriminatório. Ele fez o sábado para beneficiar o homem, para todos terem um descanso ideal, porque o sono da noite não é suficiente. Aí, de repente, ele falou, não, vou deixar esse privilégio só para os filhos de Israel. E outro, e os animais? Nem o teu boi, nem o teu jumento devem trabalhar no sábado. Aí Deus discriminou os animais dos que não são Israel, se lasquem. Deus não é mais misericordioso com aqueles animais. Bota eles para trabalhar direto. Só os dos israelitas é que tinham a lei do sábado. Só isso já mostra a incoerência desse pessoal. Os negadores do sábado estão liquidados só nisso daí. Mas eu vou citar uma passagem que é bem conhecida, mas a gente precisa rever alguns aspectos absolutos. Essa linguagem é absoluta, porque é palavras de Jesus. E o que ele diz em Mateus 5, 17 a 19? Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Agora, esse negócio de menor no reino dos céus, uma vez eu vi uma interpretação engraçada que disseram, não, é o seguinte, se você não guardar todos os mandamentos, você vai para o céu. Só que lá você vai ser, quem sabe, varredor das ruas de ouro, quem sabe vai ser lustrador das portas de pérola, né? E coisas assim. Olha, o verso 20 mostra que não é bem assim, né? Olha o que diz aqui. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso liquida o assunto. Então tem esse negócio de que é menor no reino, vai estar lá, mas assim, sendo faxineiro, né? Lá no céu, não tem essa não. Agora, por que isso é absoluto? Palavras de Jesus. Porque quem disser a lei foi abolida, está pondo Jesus como um ser que tem que ser considerado o mínimo no reino dos céus. Se Jesus fala isso, mas está aplicando aos outros e não a si mesmo, ele não é melhor que os fariseus, que ele diz, fariseu fala e não cumpre. Porque ele está falando uma coisa que depois ele mesmo aboliu a lei e tal, o sábado, alguns dizem que ele até violava o sábado. Esse Cristo é um Cristo fajuta, não é o Cristo bíblico, porque o Cristo bíblico disse o mínimo dos mandamentos, e o sábado era um dos máximos, né? Importância perante os judeus, não era mínimo. E ensinar aos homens. Quer dizer, tem gente ensinando aos homens que não tem mais sábado, que é até uma coisa anticientífica. Eu tenho um artigo científico provando que há uma sabedoria na questão do sábado, do descanso, depois de 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Isso é cientificamente comprovado. É o fator circaseptano, né? Existem estudos a respeito disso, ok? Então essa gente está sendo contra Jesus, contra a ciência, contra a Bíblia, né? Não há saída. Ou Jesus falou para valer ou não. Se ele disse, não vim abolir a lei, como é que ensinam que a lei foi abolida, gente? Né? Não existe. Não tem como. E é por aí. Então, a questão do sábado fica muito claro sobre isso. Agora, rapidamente falando sobre a questão de Israel, eu quero deixar claro que
essa guerra não é contra o povo palestino, e sim contra um grupo extremista e radical e terrorista. Tem gente querendo passar o pano, tal, que não... Eu vi até um quadrinho cômico que aparece um repórter, isso ilustra o que se passa em certos setores da imprensa brasileira, e eu sou jornalista, gente, e eu digo uma coisa, a imprensa brasileira me envergonha em muitos aspectos, tá? Como jornalista eu vejo que eles não têm aquilo que é o lema do jornalista, o compromisso com a verdade. Não existe o lema do médico, né? Que é a vida acima de tudo, preservar a vida. O jornalista tem também, preservar a verdade. Eles não Todos estão nós temos o preservando. juramento, né, professor Zenilton? Todos nós temos o Exatamente. juramento. Pois é, Agora, o então, interessante seria, meu irmão, que a gente puxasse um dia, né, um podcast também sobre a questão do descanso sabático. Eu tenho não é o um tema sistema, aqui, exato. eu tenho um aplicativo, um sistema no meu celular, onde os pacientes entram em contato, aí já me perguntaram por que tem um íconezinho lá, né, o número 2, né, dizendo assim, descanso sabático. Quando chega no sábado, eu entro com com aqueles temazinhos lá, e as pessoas começam a receber mensagem sobre o quarto mandamento e tal. Agora, seria interessante a gente entrar numa live dessa. Agora, para ficar tão mais conclusiva a palavra do irmão e professor Zenilton, nós vamos agora falar de um livro. Um livro que fala sobre o estudo profético para os últimos dias. E quem é que vai falar sobre esse livro? Olha, já está aí na sua tela. Está vendo aí? Já está aí. Quem vai falar sobre isso? Irmão Marcos, por favor, irmão Zenilton. O irmão Marcos, comente aí sobre esse livro que vai culminar certinho no que o irmão Azenilton acabou de falar. Eu não sou o professor Azenilton, mas de vez em quando eu gosto de escrever. Olha que bom, né? A gente segue na esteira de exemplos, assim como o professor Azenilton, que eu tive o privilégio de ter o livro dele, o Desafio da Torre de Vigia, autografado por ele quando eu conheci a primeira vez, quando ele esteve aqui na região da Zona Sul de São Paulo. E aí eu escrevi este livro aí que está agora na tela, o Estudos Proféticos para os Últimos Dias, nos quais eu me baseei muito nele ontem, que estávamos tratando sobre o tema se Deus ainda realiza milagres hoje. Né? Está aqui ele. Mas não ficou só nele. Aí eu escrevi outro, A Profecia e a Lei, onde eu tirei a citação da Bíblia do David Stern. Depois alguma coisa aí que entra muito, que o pessoal diz que é teoria de conspiração, né? Que é o História Oculta, foi o primeiro trabalho que eu publiquei, aproveitando o momento. E aproveite, fique à vontade. A Firme Palavra Profética, a Tríplice Mensagem Angélica, aqui, e o volume 2 da Firme Palavra Profética, que é a Tríplice Mensagem versus a Força das Trevas, que são teorias esquisitas, religiões estranhas que apareceram quando as verdades das Escrituras foram restauradas. Isso acho que é um tema que o professor Zenilton conhece profundamente. Marx publica o seu manifesto próximo dali do surgimento na nossa igreja em cumprimento à profecia e outras coisas. Darwin, em 1856, Manifesto Comunista em 1844, o ressurgimento do espiritismo no estilo moderno, digamos, lá nos idos de 1854 também. Então, esse é o material aí. Eu estou no 6º volume de um material que eu já havia escrito, que já tinha escrito em apostilas, e está aí. Obrigado aí pela... Eu fiquei curioso e o nosso público também ficou curioso. Agora vamos lá. Como é que fazemos para poder adquirir esses títulos tão importantes para a vida espiritual e intelectual dos nossos telespectadores? Eu gostaria de direcionar aos nossos irmãos aí que estão nos acompanhando e têm nos acompanhado ali, inclusive o nosso canal no YouTube, e vá lá, ou no nossos shorts, ou no nosso vídeo na íntegra, dê lá seu parecer, o seu interesse, e ali eu direciono o link
para que a pessoa possa estar indo na loja online para estar adquirindo o material. Professor Marcos, deixa eu lhe interromper. Vamos colocar tudo isso, sabe aonde? Na descrição do canal. Exato. Na descrição do Exatamente. canal, a loja. Se você quiser colocar valores, fique bem à vontade. Mas olha, pessoal, vai estar na descrição. E se você não é inscrito no canal da Rede Segundo Advento, por favor, se inscreva, ative lá o sininho, porque mensagens como essas você vai receber ao vivo aí no seu smartphone, no seu computador e tal. Mas pode continuar, irmão Marcos, eu lhe interrompi. Bom, eu acho que podemos, então, ir para a reta final. A Sim, pergunta estamos na fase final. Vamos para a próxima pergunta, então? Acho que é interessante, Vamos sim. né? Estamos nas considerações finais agora. O Eduardo também vai fazer algum adendo a isso e vamos ter mais o privilégio do irmão professor Azenilton fazer alguns seus comentários. Muito bem. Eu vou essa parte aí que eu poderia estar fazendo dizendo alguma coisa, deixar com o professor Azenilton com uma pergunta. Professor Azenilton, o Israel, dentro do plano da redenção, dentro do plano da salvação, ele é um grupo distinto da igreja? Ou seja, Israel é uma coisa, Deus tem uma forma de administrar Israel e Deus tem uma outra forma de administrar a igreja? Ou o que hoje importa é o Israel espiritual de Deus? Ok, há uma passagem que eu não poderia deixar de mencionar, ela é importantíssima para entender toda essa questão, porque esse pessoal dispensacionalista, eles perdem de vista o caráter condicional das profecias. Eles citam lá Jeremias, Ezequiel e tal, mas se esquecem que aquelas profecias, elas não terão o cumprimento exato, literal, como estava naquele tempo. Aquilo se referia a olha o Israel se convertesse e aceitasse aquilo que Deus propôs, o conserto, está lá, Jeremias 31 e 33. Veja essa passagem de Jeremias 18, 7 a 11. Aqui diz assim: se eu em algum momento decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora o verso 11 fecha mostrando Israel envolvido nisso aí. Olha aqui, ó. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija sua conduta e as suas ações. Agora, ligando a isso, há uma passagem que muitos desses dispensacionistas usam, é Romanos 11. Eles acham que Romanos 11 é a chave para entender tudo, porque lá diz assim: e todo Israel será salvo. Mas peraí, o que quer dizer isso? Vamos ver aqui em Romanos 11, onde Paulo fala que Israel é o tronco original, que foi arrancado do seu tronco, né? E daí saíram aqueles galhos e foi enxertada a igreja, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele gostaria, ele sonharia, que bom que seria se o seu povo de Israel se convertesse e fosse reenxertado no tronco original. É isso que ele está dizendo. Mas aí o pessoal perde de vista uma passagem importante aqui, é o verso 23, diz assim: e quanto a eles, ou seja, os israelitas, olha o se aí, ó, se indica condição, né? Se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Então existe uma condição, gente. Por que nós não aceitamos essas profecias que vai haver a reconstrução do templo? Aliás, eu não sei se dá tempo de eu contar uma pequena experiência que eu tive em Jerusalém.
nós estamos visitando o Instituto do Templo. Eles vendem lembrancinhas, eu comprei algumas, dei para amigos e tal, que é para juntar dinheiro para a reconstrução do terceiro templo. Aí havia uma palestra de uma jovem judia falando em hebraico, e o Miguel, que era o nosso companheiro lá de viagem, um uruguaio que fala português, portunhol, né? Ele ia traduzindo do hebraico para o português, e a gente ia acompanhando. De repente o telefone dele toca, prrr, aí foi atender e ficou conversando, e a moça esperando. E como ele não resolvia o assunto, ela virou para mim e falou assim, você fala inglês, vamos continuar, você traduz. Ela sabia porque eu tinha perguntado algumas coisas durante a palestra dela. Aí continuamos, eu fui traduzindo, e ela falando lá em inglês, e foi justamente o momento em que ela mostrou algumas manufaturas, coisas já preparadas para o terceiro templo. Ela até pediu que alguns jovens fortes fossem se apresentassem como voluntários para carregar umas coisas lá. E tinha lá uns artigos de bronze pesado, né? Umas luminárias, e tinha um garfão que era para puxar a carne do sacrifício, umas coisas assim. Aí eu fiquei impressionado, olha, já estão com essas coisas aí para reconstrução do templo. E aí os irmãos dispensacionalistas creem que isso é batata, vai acontecer mesmo. Aí eles tentam encaixar essa guerra lá contra o Hamas como sendo profético que vai levar à reconstrução do templo, eu não vejo relação nenhuma, né? Então, eles mesmos estão admitindo, a profecia é aquela que Jesus falou, né? Haverá guerras e rumores de guerra, e nação contra nação, e é o princípio das dores, é isso aí. Mas que tem que ver com reconstrução do templo, não há como, né? Tá? É verdade, professor, muita verdade. Meu amigo e irmão, professor Eduardo Marinho, estamos nas considerações finais. Qual é a sua pergunta, o que você indaga, o que você traz aí para elucidar o nosso conhecimento? Por favor, meu irmão. Bom, eu creio que as perguntas todas foram feitas e bem respondidas, né, pelo professor Zenilton. Eu queria só fazer uma consideração final aqui para quem está nos ouvindo. Saber que o professor falou que nossa luta de fato é contra o Hamas, nossa não, de Israel, né? É contra o Hamas, que é um grupo terrorista, extremista, e eles têm por base o Alcorão, né? Só que eu queria lembrar também a todos vocês que estão nos ouvindo que a mensagem do Islã, ela não é uma mensagem ponderada. Ela, de fato, ela quer que tanto o judeu como o cristão seja eliminado. Então nós temos que ter cuidado com essas mensagens e também ter cuidado com as mensagens tanto preterista quanto futurista. Porque eu estive agora em 2 comunidades bem carentes, né? Pouca atenção do governo é dada a elas. Pessoas ali que são excelentes pessoas, mas que falta até alimentos. E isso me deixou muito constrangido. E a gente perguntando a elas sobre o que elas entendiam da Bíblia, elas entendiam algumas coisas, só que elas são proibidas, veja o que eu vou dizer agora, elas são proibidas por esses pastores pentecostais e neopentecostais de estudarem o Apocalipse. E quando eu abri o Apocalipse, muitas delas se assustavam, não queriam abrir e nem falar o nome Apocalipse. Então veja o que essas pessoas estão fazendo no meio do povo. Querem deixar elas ignorantes, tanto para o que vai acontecer, o que já está acontecendo. Então, nós temos essa mensagem de trazer o evangelho o mais próximo possível das pessoas, para que elas não caiam no engodo da mensagem islâmica e muito menos dessas mensagens futuristas e preteristas. No mais, eu quero agradecer aqui o professor Azenilton, que nos atendeu. É uma honra, professor, tê-lo aqui conosco. E espero que futuramente o senhor possa voltar aqui com a gente para elucidar outros temas, como já foi falado aí sobre o sábado, que é um tema que o senhor domina muito bem. Então, desde já, um abraço, que Deus o abençoe grandemente, e abençoe todos os nossos amigos, o professor Emanuel, o Marcos Alves aqui, que está conosco, amém, nosso amigo lá de São Paulo, mas que é cearense, tá bom? É tudo nordestino aqui, e que Deus abençoe todos nós. Amém, amém. Marcos, você tem aí 2 minutos para uma consideração final, para a gente finalizar. Os servidores já estão superaquecidos, né? E aquecidos até pela mensagem de hoje, né? E depois eu vou fazer outra consideração. E fique à vontade, professor Marcos. Realmente, a gente tem muito a agradecer ao
professor Zenilton Brito, pela experiência, larga experiência que ele tem aí, inclusive na área de apologia, os artigos que ele escreveu. Inclusive, eu tenho aqui, salvo aqui, eu até denominei como apostilão do professor Zenilton, onde eu peguei ali as 10 perguntas fatais sobre, né, vários temas que ele aborda, arrebatamento secreto, questões de alimentos dietéticos, puros e impuros. A imortalidade da alma, né? Isso, acho que eu ia falar agora. E, inclusive, materiais do já falecido pastor Samuel Bacchiocchi. Então, só agradeço e espero contarmos com o professor Zenilton em outras ocasiões também. Deus abençoe o professor Zenilton aí, a boa vontade dele, e que em breve a gente possa novamente nos reunir aqui para termos esse podcast aqui, ou live, como é que as pessoas querem denominar. É verdade. Pô, tudo bem, obrigado a todos. Professor Zenilton, suas considerações são muito bem-vindas. Eu também, de antemão, agradeço a Deus e ao Senhor imensamente por estar aqui conosco e que o Senhor possa se sentir em casa junto conosco aqui, que somos também seus admiradores pelo seu trabalho, pela sua transparência e também pelo seu lado cristão, que é assim muito, muito emblemático, né? Considerações finais, professor, fique à vontade. Ok, bom, primeiro, parabéns ao irmão Alves pelas suas publicações, né, pelas suas pesquisas. Eu tenho que estender a ele os parabéns. Aproveitar e fazer um pequeno comercial meu também, né? É o nosso canal, o nosso canal Sola Escritura. Assim, e quem desejar o livro do Bacchiocchi, do sábado para o domingo, eu tenho oferecido a edição virtual, as 350 e tantas páginas. É só pedir que eu mando gratuitamente. Pronto. Professor, agora, faz o link aí para a gente colocar na descrição, viu, professor? A descrição a gente coloca lá. A descrição do vídeo, tá. Eu vou ser um dos caras que vai adquirir também o livro também, tá bom? Tudo bem, eu vou indicar então o link para o meu canal, espero que se inscreva. Eu estou com 945 inscritos, falta só 55 para chegar aos 1000, né? Dá uma forcinha para a gente lá. E vou indicar também como obter o livro, né, do Bacchiocchi e até um pacote, quem quiser, de materiais apologéticos, está às ordens também. Então, eu que me sinto muito feliz por ter podido participar, deixar a minha contribuição, e esperamos ter ajudado os irmãos que não são adventistas a entender melhor essa nossa visão. Nós não somos antissemitas, né? Pelo contrário, nós nos identificamos com esse povo que preservou a Bíblia para nós. Isso. Então, mas também não aceitamos essas especulações dessa escatologia israelocêntrica, porque o centro não é Israel, o centro é Jesus Cristo para nós. A grande esperança, a bem-aventurada esperança que Paulo fala, é a esperança da volta de Jesus. Então, que seja a esperança de todos nós, ok? Então, tenham todos uma feliz semana. E foi bom ter encontrado meus conterrâneos aqui. Parece que só o Marcos que está destoando aí, é o único não nordestino, né? Correto, é o único aí, tá vendo? Mas ele vai se tornar, ele vai vir para cá, passar um dia com a gente aqui, e já vamos dar uma carteirinha a ele de nordestino. Mas agradecidos somos. Nós vamos finalizar hoje. Marcos é nordestino, gente. Eu sou de Fortaleza, sou de Fortaleza. Tá vendo? Repare, que negócio interessante, né? Então ele já tem a carteirinha, professor Zenilton, ele já tem a carteirinha. Nós vamos finalizar com a oração, por favor, preferida pelo irmão Eduardo, e gostaria de agradecer a todos vocês que participaram conosco desse podcast de hoje. Agradecer também imensamente ao meu amigo, irmão Beto, eu chamo ele de Beto Pagodinho, né? Que ele toca percussão. Ele esteve à disposição da gente aí para fazer essa parte da diretoria, de todo esse projeto nosso que ele também tem abraçado. Muito obrigado, meu amigo e irmão Beto. E então, por favor, Eduardo, faz aí uma oração, alça uma oração para com o nosso Altíssimo, agradecendo a Deus, né, por tão boa podcast de hoje. Por favor. Então vamos lá, oremos. Amado Deus, nosso Pai, nesse momento, minha fraca voz sobe ao teu trono de justiça, para agradecer, Senhor, todos esses momentos que passamos aqui, elucidando a Tua palavra, elucidando as profecias finais e desmistificando aquilo que foi dito erroneamente por algumas pessoas.
Que o Senhor desde já abençoe essa equipe, abençoe o professor Azenilton, para que ele possa continuar fazendo o que ele sempre fez, que foi levantar a bandeira do teu reino. Senhor, muito obrigado também pelo diretor Beto, que esteve aqui conosco, nos ajudando. Que o Senhor abençoe ele, a sua família, abençoe a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir posteriormente. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a enfrentar todas as dificuldades dessa vida. Se tem alguém porventura que está acamado, está doente, que o Senhor vá lá e ajude, Pai, e segure na mão dele. Amém, E tudo vai passar. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana. É isso que eu te peço e te agradeço. Inspirado pelo Divino Espírito Santo, confiante em tua graça, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. 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 Tchau, pessoal. Tchau, meus amigos. Tchau, meu público. Tchau. Veja Foi um na prazer. descrição, comprar o livro do professor Azenilton, os livros do professor Marcos, e depois eu e Eduardo também publicaremos nossos livros também. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Há quanto tempo você não vai ao quiropraxista clínico? Saber como está a saúde de sua coluna vertebral? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. Aqui na Clínica da Coluna, a gente tem uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. A nossa novidade é que estaremos atendendo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na cidade de Carira, Sergipe. Ligue agora e agende sua consulta. 79 9 99 58 34 44. A saúde de sua coluna vertebral. Aqui, na Clínica da Coluna. Doutor Emanuel Linoan. Clínica Luandê. Temos as principais especializações para atender você e sua família. Saúde é coisa séria. Venha nos visitar e verificar como anda a saúde de sua coluna vertebral e de toda a sua família. Atendemos às segundas-feiras, das 13 horas às 17 horas. Entre em contato no nosso WhatsApp para saber mais detalhes e marcar a sua consulta. Nosso número, 79 9 99 58 34 44. Aqui, temos pacotes especiais que podem te ajudar a fazer isso com conforto, segurança e preço justo. Clínica Luandê. Avenida Getúlio Vargas, número 611, Centro. Tobias Barreto. Pra gente ter uma vida longa e feliz, é preciso fazer revisões anuais da nossa saúde. A boa notícia que eu tenho para te dar é que isso pode acontecer de forma barata, tranquila e com segurança. Aqui, na Clínica Nossa Senhora do Carmo, em Itabaianinha, a gente tem a melhor estrutura da região para te receber e te ajudar com isso. Não deixe mais para depois. Venha! Dr. Emanuel Linoan atende às segundas-feiras, pela manhã. Ligue e marque a sua consulta ou sessão. Nosso número, 79 9 99 58 34 44.